Boa tarde, turma, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de história e vamos dar continuidade hoje sobre o povo da Grécia. E hoje iremos falar sobre o período arcaico. Já falamos na aula anterior sobre o período pré-homérico e homérico e agora vamos falar sobre o período arcaico. O que foi o período arcaico? No período arcaico, algumas cidades gregas, até então governadas por soberanos, aboliram a monarquia, o governo de um, substituindo por uma pequena elite governante, a aristocracia. Ou seja, os reis começaram a perder espaço na Grécia, lá desde a origem de Creta, e quem vai governar agora o sistema político será a aristocracia, os ricos. E em Atenas, mais especificamente, houve uma reformulação completa das relações sociais, dando surgimento à democracia, que é o governo da maioria, o governo de todos. A democracia que temos hoje, justamente ela iniciou, foi o berço da democracia, foi lá na Grécia. Marcada pela participação do cidadão nos negócios públicos. Enquanto isso, outra cidade-estado que se destacou, que foi Esparta, destacava-se por ser uma sociedade rigidamente estratificada e por seu espírito guerreiro. Então, Atenas e Esparta foram as cidades-estados que mais se destacaram na Grécia. E a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre elas. Então, a partir de 800 a.C., ocorreram algumas transformações. Que transformações foram essas? Com o surgimento da propriedade privada, como lá na Grécia a terra era pouca, porque a região era muito montanhosa, então iniciou-se os conflitos de alguns grupos por terra. E para lidar com essas constantes crises, os proprietários de terra começaram a tomar conta dessas terras. Os proprietários de terra passaram também a formar associações, chamadas de fátrias. E aos poucos essas fátrias se uniram, formaram tribos, que por sua vez se organizaram em demos. Foi crescendo o número vamos dizer assim, de membros. Dos demos deram origem às cidades-estados ou às polis, como são chamadas na Grécia. Essa foi a principal transformação do período arcaico, ou seja, os povos que eram nômades se tornaram sedentários, moraram em clãs, em tribos, essas tribos cresceram o número populacional e se formou cidades-estados controlados pela aristocracia, pelos donos da terra e os grandes comerciantes. Ou seja, o que são as polis? As polis, lá são chamadas de polis, as cidades-estados gregas. Eram centros políticos, sociais e religiosos autônomos, com uma classe dominante, que era a aristocracia, com deuses e um sistema de vida própria. E dentro das cidades-estado da Grécia, que mais se destacaram, dentro das 500 cidades-estados que formaram aquele conglomerado de cidades-estados lá, duas se destacaram, que foi Atenas e Grécia. Vamos falar sobre elas agora. Atenas, ela foi o berço, ali conhecida como uma cidade exemplar da Grécia, o berço cultural, por sua cultura e prosperidade econômica. Eles eram descendentes dos jônios, da planície de Ática, próximo ao mar Egeu, ou seja, ficava na costa, poucas terras férteis, e eles desenvolviam uma atividade marítima comercial e pesqueira. Por ter uma terra não muito boa para a agricultura, eles se voltaram para o comércio marítimo e para a pesca. Era inicialmente uma cidade-estado aristocrática, ou seja, os ricos governavam, era um governo de poucos, mas após intensos conflitos sociais, tornou-se uma democracia, um governo de todos. E como foi essa evolução política de Atenas? Foi da noite para o dia? Não. Foi um longo percurso até chegar na democracia. Começou lá na monarquia, o sistema político, onde o rei tinha plenos poderes, apesar que ele tinha um conselho de anciões, que era a Areópago, que controlava também. Depois veio a aristocracia, tomou conta, a oligarquia, em meados do século 8 a.C. O rei foi substituído por esse grupo de aristocratas. Depois veio os tiranos, que substituíram os aristocratas, eram representantes também da elite. E por fim veio a democracia, onde era a assembleia que tomava decisões da poli, de Atenas.
Dela participavam todos os cidadãos atenienses, de rico a pobre. Como era a divisão social em Atenas? Tinha os eupátridas, conhecidos bem como bem-nascidos. Os eupátridas compunham a aristocracia, como eu falei há pouco, eram os grandes comerciantes marítimos ou os grandes donos de terras. E depois vinha os georgóis, que eram camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos aristocratas atenienses. Depois vinham os demiurgos, que eram artesãos e pequenos comerciantes que tinham uma participação política tímida. Ou seja, todos esses aqui eram considerados cidadãos atenienses porque eles eram filhos de mãe e pai atenienses. Esses eles podiam participar do mecanismo político, só não podiam se candidatar, nem os georgóis nem os demiurgos. Apenas os eupátridas podiam se candidatar para cargos. Tinha os metecos. Quem eram os metecos? Eram os estrangeiros, que não tinham direito de participar da vida política nem de possuir terras. Dedicava-se a atividades como comércio e artesanato, porque a terra naquele momento era o principal fonte de riqueza. E só poderia ter terra em Atenas quem realmente era ateniense. Quem não fosse ateniense não tinha direito à terra. E dentro das classes também tinha os escravos, que eram os prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não tinham direito a participar da política e trabalhavam no artesanato, nas tarefas domésticas, nas minas e na agricultura. E a mulher ateniense, como ela era tratada, como ela era vista? A condição da mulher em Atenas, assim como em toda a Grécia Antiga, era de completa submissão ao mundo masculino. Ela só servia apenas para casar, procriar e cuidar do lar. As mulheres eram dominadas pelos homens, chegavam mesmo a serem comparadas como uma situação de escravos. Contudo, né, com essa dominação da aristocracia sobre a terra, sobre a política, começou a ter revoltas das outras classes, reivindicando melhorias, condições de vida. Então, em meados do século VII a.C., a população se rebelou contra o poder dos eupátridas, porque eles estavam no poder. Então, para solucionar esses conflitos, essas tensões, né, essa crise, foi nomeado os reformadores, cuja atuação levou à desagregação do regime oligárquico e à instituição da democracia ao longo do século VI. Ou seja, com essa revolta popular, com essa revolta do povo, o povo queria participação na vida política, o povo também queria ter vez, ter voz. Então se revoltaram, porque eles estavam cansados, eles não tinham direito à terra, não tinham acesso à terra. E outra questão que chamava a atenção era que quem devia, se você passasse a dever e não tivesse condições de pagar, você se tornava também escravos. Isso também estava gerando uma grande satisfação. Então foram preciso que os reformadores viessem. E o primeiro reformador foi Drácon. Com o apoio dos eupátridas, ou seja, dos ricos, né, novamente, infelizmente ainda eles continuaram ainda ali no comando. Ele elaborou um conjunto de leis que serviram de base para o direito penal, punindo aqueles que trouxeram desordem para a sociedade. Ele não foi um reformador que atendesse os anseios de todos, ainda ficou restrito aos eupátridas, criando novamente um grande transtorno e uma nova insatisfação popular. Aí entrou Solon. Solon ele acabou com a escravidão por dívida, ou seja, a partir daquele momento, quem devia, que não tinha condições de pagar, não se tornava mais escravo, que era comum naquele período. Dividiu os cidadãos em grupos censitários. Definiu a participação dos cidadãos no exército e na magistratura. E abriu a eclésia aos mais pobres, ou seja, antes o pobre ele não tinha participação no sistema político. Era apenas os eupátridas, os ricos, os bem-nascidos, né? E agora o pobre começou a participar dessa assembleia. E ele também criou a bula. A bula era um conselho dos 500. Esses 500, eles criavam leis para a assembleia votar. Então a assembleia eram os cidadãos. Depois veio Peristratos. Realizou também uma reforma agrária, realizou obras públicas, incentivou as artes, prestigiou as festas esportivas e religiosas. E por fim, veio os dois mais importantes, que foram Clístenes e Péricles. Clístenes instituiu a democracia.
e para protegê-la criou a lei de ostracismo, ou seja, quem se votasse contra o sistema público era expulso de Atenas por mais de 10 anos. E Péricles assumiu logo após e consolidou a democracia, né? Estabeleceu a isonomia, a igualdade de direitos, né, perante a lei, a isegoria, né, igualdade de direito para o acesso à palavra na Assembleia, porque até então o pobre não podia falar, e agora ele passava a ter direito de falar nas assembleias. E a isocracia, a igualdade de participação no poder, todo mundo tinha de direitos iguais. Então, pessoal, e o que é a democracia em si, a ateniense? A democracia ateniense era formada com a participação de cidadãos atenienses adultos, filhos de pai e mãe ateniense, que correspondiam a uma minoria, pois eram excluídos os estrangeiros, escravos e mulheres. Ou seja, estrangeiros, escravos e mulheres não podiam participar do sistema político de Atenas, apenas os cidadãos atenienses. Agora, outra cidade-estado que se destacou na Grécia, além de Atenas, com sua democracia, com seu sistema de governo, né, foi Esparta. Só que Esparta é totalmente diferente, não aderiu à democracia, né, e tinha uma outra cultura. Esparta foi fundada lá na Lacônia, na península do Peloponeso, pelos dórios, ou seja, já estava no DNA dos espartanos, já estava no DNA dos espartanos o DNA guerreiro, né? A sociedade espartana era aristocrática também, o governo de poucos, de base agrária, ou seja, voltada para a agricultura e voltada para a guerra. Eles eram extremamente militares. Também eles praticavam a eugenia, não admitia o defeito físico nos cidadãos. Se uma criança nascesse com alguma deformidade, quando uma criança nascia, ela passava por um conselho, e lá essa criança era avaliada. Se ela tivesse alguma deformidade física, ela era morta, porque não aceitava que essas fragilidades se perpetuassem nas próximas gerações. O cidadão ateniense ele teria que ser saudável, teria que ter uma saúde e um vigor muito bom para poder guerrear. A formação dos meninos começava aos 7 anos, enquanto que lá em Atenas as crianças e as mulheres, né, viviam totalmente diferente. Era para estudar, a mulher era do lar e os meninos para estudar. Em Esparta não, em Esparta com 7 anos a criança já ia para o campo de concentração aprender a lutar. Com 18 anos essa criança passava por um teste, já jovem, né, já passava por um teste. E com 30 anos ele se tornava um guerreiro e se tornava realmente um cidadão espartano, se sobrevivesse durante esse período, né? Durante esse treinamento, o qual ele passava por diversas provas. Já a mulher espartana também ela recebia treinamento físico e psicológico para gerar filhos, né, robustos e saudáveis. Então, e a organização política de Esparta, como era lá em Atenas, era a democracia, e como era a Esparta. Em Esparta existiam 2 reis. Eles eram sacerdotes e também eram reis que organizavam o exército, chamada de diarquia. Esses 2 reis, aliado a eles, existia a Gerúsia, que eram 25 anciões que elaboravam as leis. Esses 25 anciões eram soldados aposentados. Depois de 60 anos, que o cidadão ateniense, espartano, ele entrava com 30 anos, se tornava soldado do exército, e se ele com 60 ele se aposentava e entrava para a Gerúsia. E junto a Gerúsia também tinha a Pele. A Pele era uma assembleia de cidadãos onde ratificava as decisões da Gerúsia. E tinha o Éforos, que eram os 5 cidadãos escolhidos pela Gerúsia, que desempenhavam a função de fiscalizar e executar as obras públicas. E como era a divisão social em Esparta? Em Esparta existiam os esparciatas, também chamados de homonóis ou iguais. Eram homens com mais de 30 anos, só era considerado espartano a partir dos 30. Proprietário pelo menos de um lote de terra, somente poderia ter participação política, terra, escravo e ocupar cargos públicos. Eram eles, né? Dedicavam a vida política e ao treinamento para a guerra. Quem eram os periecos?
Eram homens livres que habitavam os arredores de Esparta, trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos, eram recrutados para o exército quando havia necessidades e teriam que pagar também tributos. Existiam também os zilotas, eram integrantes da população civil, como fosse um semi-escravo, e mais numerosos da sociedade espartana, né? Não tinham direitos políticos, nem sociais, nem econômicos, sendo obrigados a trabalhar em propriedade do Estado e dos cidadãos espartanos. E como era a mulher espartana? A mulher espartana, ainda que não tivesse direitos políticos, podia comparecer às reuniões públicas e administrar o lar com o marido, algo que não ocorria nas outras polis gregas. E por fim, deixo aqui minha mensagem: estudar é conhecer um mundo diferente. E aqui encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Falamos hoje sobre as principais cidades e estados da Grécia, que foi Esparta e Atena. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.